tarde. Boa tarde. Operação Lava Jato. A Polícia Federal investiga a corrupção nas cadeias do Rio. Prende o ex-secretário de Administração Penitenciária, Coronel César Rubens de Carvalho. E o atual diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, delegado Marcelo Martins. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, reafirma a posição a favor da permissão da prisão após a condenação na segunda instância. E manifesta apoio à ministra Carmen Lúcia na condução do tema no Supremo. A Polícia Federal pede ao Palácio do Planalto acesso ao computador do ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures. O presidente americano Donald Trump demite o secretário de Estado Rex Tillerson pelas redes sociais. O ultimato do governo britânico. Vladimir Putin tem até o fim do dia para explicar como uma substância russa foi usada para envenenar um ex-espião no Reino Unido. O desabamento de um prédio mata 4 pessoas em Salvador. E os 5 anos do Papa no Vaticano. Francisco enfrenta assuntos polêmicos para a Igreja Católica. O Jornal Hoje está começando. A Força-Tarefa da Lava Jato prendeu hoje no Rio o diretor-geral da Polícia Especializada no Estado, Marcelo Martins, e o ex-secretário de Administração Penitenciária, César Rubens. Eles são acusados de organização criminosa num esquema ligado ao ex-governador Sérgio Cabral, que superfaturava os contratos de fornecimento de lanches para as cadeias no Estado. Veja os detalhes na reportagem do Arthur Guimarães e do Pedro Figueiredo. O que era para ser ressocialização virou uma fonte de corrupção. Os procuradores da Lava Jato no Rio descobriram um esquema de desvio de dinheiro público em contratos firmados para fornecimento de café da manhã e lanche noturno aos presos. O Ministério Público Federal apurou que o Estado pagava 2 vezes pelos pães servidos aos detentos. Primeiro, comprando a matéria-prima, os ingredientes para a fabricação do alimento, e depois pagando pelo serviço de produção e fornecimento desses mesmos pães. O esquema envolve o ex-secretário de Administração Penitenciária, César Rubens Monteiro de Carvalho, que ficou no cargo durante os 2 mandatos do ex-governador Sérgio Cabral, e também durante a primeira gestão e o começo da segunda do atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB. Foi enquanto César Rubens era secretário que o Tribunal de Contas do Estado apurou irregularidades na prestação de serviços da empresa Induspan. Ela pertencia ao empresário Felipe Paiva e à esposa dele, Cíntia de Araújo Benarros, e recebia pelo serviço um valor acima do mercado. Por isso, foi proibida de firmar novos contratos com o Estado. No lugar, entrou uma organização sem fins lucrativos, chamada Iniciativa Primos. Mais reportagens exibidas pela TV Globo no ano passado mostraram que a Iniciativa Primos tinha como sócio oculto o próprio Felipe Paiva, dono da empresa banida dos contratos. O MPF descobriu que esses novos contratos mantiveram o esquema de desvio e o dinheiro era lavado com o uso de empresas de fachada e laranjas. Uma das empresas investigadas é o West Café, tabacaria sofisticada com filiais no Rio e em São Paulo. No total, o esquema movimentou mais de 70 milhões de reais. O ex-secretário foi preso hoje de manhã em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O que chamou a atenção dos investigadores foi o enriquecimento de César Rubens Monteiro de Carvalho nos últimos anos. Ele mora nesse prédio de luxo, em frente à praia da Barra da Tijuca. É dono de 7 embarcações, entre lanchas, botes e motos aquáticas. E o patrimônio dele, quando deixou a secretaria em 2015, era 10 vezes maior do que quando assumiu a pasta em 2007. Também foram presos hoje o delegado responsável por todas as delegacias especializadas do Estado do Rio, Marcelo Martins, e o pai dele, Carlos Mateus Martins. Carlos Mateus Martins foi sócio do ex-secretário César Rubens na empresa Intermundos Câmbio e Turismo. Também foram sócios dessa empresa o delegado Marcelo Santos Martins e o pai dele, Carlos Mateus Martins, que abriu essa frente de investigação, demonstrando que essas pessoas e essas empresas foram usadas ou se juntaram a esse núcleo para a lavagem de dinheiro.
Marcelo Martins foi sócio do pai em outra empresa, a Finder Assessoria. Depoimentos colhidos pela Força Tarefa da Lava Jato indicam que o grupo Dirija, responsável por várias concessionárias de automóveis no Rio, fez diversos pagamentos no valor total de R$680 mil para a Finder por consultorias que nunca teriam sido realizadas. O grupo Dirija é apontado pelo MPF como integrante do esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Os procuradores investigam também a afirmação do delator Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, de que Marcelo Martins receberia uma mesada de R$5 mil por ser uma pessoa na polícia com quem se poderia contar. Os investigados vão responder por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Felipe Paiva tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, e está em Portugal. O Ministério Público Federal vai pedir ajuda das autoridades portuguesas para a extradição dele. A Secretaria de Administração Penitenciária culpou administrações anteriores pelo que chamou de caos no sistema prisional e disse que está realizando uma devassa nos contratos em busca de irregularidades. Nós não conseguimos contato com as empresas Induspan e Iniciativa Primos, nem com as defesas de Marcelo Miranda, César Rubens e do ex-governador Sérgio Cabral. E no Paraná, 20 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal que investiga o desvio de quase R$6 milhões da Universidade Tecnológica Federal. Segundo a polícia, o esquema tinha a participação de servidores públicos, ex-diretores da faculdade e empresários. A suspeita é de fraude em contratos com empresas de manutenção predial, de veículos, de ar-condicionado e até de fotocópias no campus de Cornélio Procópio. Foram presos o ex-diretor-geral do campus, Devanil Antônio Francisco, e o ex-diretor de Administração e Planejamento, Sandro Rogério de Almeida. Foram cumpridos ainda 26 mandados de busca e apreensão em 4 cidades. Os policiais apreenderam 3 lanchas, $27 mil, joias e documentos. A defesa de Devanil Antônio Francisco disse que o cliente não tem responsabilidade sobre as irregularidades apontadas na investigação e que já pediu a reintegração ao cargo de diretor. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná informou que afastou os servidores denunciados e que abriu uma auditoria interna assim que recebeu as denúncias. A universidade afirmou ainda que vem contribuindo com as investigações. Nós não conseguimos localizar a defesa de Sandro Rogério de Almeida. O Palácio do Planalto não vai se manifestar sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de autorizar a quebra do sigilo telefônico, de mensagens e de e-mails de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer e a Rodrimar, a empresa que teria sido beneficiada por um decreto. A reportagem é da Gioconda Brasil. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi tomada junto com a quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer no fim de fevereiro e foi divulgada ontem pelo site do jornal O Globo. A medida faz parte do inquérito que investiga se Temer editou um decreto em maio do ano passado, alterando regras do setor portuário para beneficiar algumas empresas, entre elas a Rodrimar, em troca de propina. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, é um dos alvos da decisão do ministro, que determinou a quebra do sigilo telefônico e das trocas de mensagens por e-mail e em redes sociais do empresário, do diretor da empresa, Ricardo Mesquita, e de 2 pessoas diretamente ligadas a Temer. O ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, flagrado deixando um restaurante em São Paulo com uma mala com R$500 mil, e o coronel aposentado, João Batista Lima, amigo de longa data de Temer. As quebras de sigilo abrangem o período de 2013 a 2017. Foram pedidas pela Polícia Federal depois que os investigadores encontraram na casa de Rocha Loures um e-mail do dono da Rodrimar para um escritório de advocacia que tratava de pagamento de valores. A partir daí, a PF decidiu aprofundar as investigações. Rocha Loures e o coronel Lima são suspeitos de intermediar o pagamento de propina em negócios envolvendo o MDB e Temer. Desde o início das investigações, a polícia tenta ouvir o coronel. A defesa alega que ele está com problemas de saúde. A Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos localizar o coronel João Batista Lima Filho. O
O advogado de Rodrigo Rocha Loures disse que ele não participou de nada para beneficiar a Rodrimar ou qualquer outra empresa do setor e que seus sigilos telefônico e de dados sempre estiveram à disposição das autoridades. E a Polícia Federal já esteve no Palácio do Planalto com um ofício pedindo acesso ao computador utilizado por Rodrigo Rocha Loures, que nós acabamos de mostrar aí na reportagem da Gioconda Brasil. Então vamos dar um pulinho agora ao vivo a Brasília para falar com a Andréa Sadi. Andréa, boa tarde para você. O que se sabe do ex-assessor da presidência? Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha só, os assessores aqui da presidência, do presidente Michel Temer, afirmam que na semana passada a Polícia Federal esteve aqui no Palácio do Planalto em busca de informações sobre Rodrigo Rocha Loures. Quais informações? Informações referentes a e-mails de Rocha Loures, que é ex-deputado, ex-assessor do presidente Michel Temer, ficou conhecido como homem da mala da JBS e despachava aqui no terceiro andar da presidência de uma sala do mesmo andar de onde despacha o presidente da República. Segundo assessores do presidente Michel Temer, então a Polícia Federal esteve aqui na semana passada em busca de acesso a estes e-mails. Não é a primeira vez que a Polícia Federal investiga e-mails de Rocha Loures. Num relatório parcial do inquérito dos portos, a Polícia Federal anexou e-mails que encontrou na casa de Rocha Loures durante uma busca e apreensão em 2017 e neste e-mail tinha sim uma vinculação com a empresa Rodrimar. Lembrando que este inquérito dos portos investiga exatamente a edição de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer que teria beneficiado empresas do setor de portos como a Rodrimar. Sandra e Doni. Ok, André, obrigada. O relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, comentou ontem a possibilidade de prisão a partir de decisões da segunda instância da Justiça, conforme entendimento do Supremo. Fachin manifestou apoio à condução do assunto pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que é quem define as pautas de julgamento no STF, e reafirmou a sua posição a favor da permissão de prisão após a condenação em segunda instância. O entendimento que eu tenho sobre essa matéria é um entendimento que deriva de uma convicção em mim consolidada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vontade majoritária, já se manifestou sobre esse tema 3 vezes, inclusive uma no âmbito de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência. Portanto, eu entendo que essa compreensão majoritária do Supremo, tal como se coloca, já afirmou a jurisprudência. É a presidente Carmen Lúcia que define a inclusão ou não em pauta. E, portanto, se esse tema será ou não examinado, dependerá da presidente. E eu entendo e apoio a condução que a presidente fizer num ou noutro sentido, porque entendo que nesse momento há uma compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal e não vejo razões nem teóricas nem práticas para alterar essa deliberação. Mas se isso vier a ser pautado e vier a ser reapreciada a matéria no mérito dessas ações, evidentemente que eu irei me pronunciar, mas o meu entendimento segue e seguirá inalterado. Agora há pouco, no evento da Folha de São Paulo, Mulheres no Poder, na capital paulista, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi questionada sobre como lida com a pressão para revisar a decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a segunda instância. Carmen Lúcia respondeu. Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o benefício de indulto de Natal a criminosos de colarinho branco, assinado pelo presidente Temer no ano passado. A repórter Flávia Alvarenga tem os detalhes. As mudanças no indulto feitas pelo decreto do presidente Michel Temer em dezembro do ano passado provocaram muitas críticas. A principal é que poderiam beneficiar condenados na Lava Jato. Poucos dias depois de editado, parte do decreto foi suspensa pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. No mês passado, o ministro Luiz Roberto Barroso manteve a suspensão e agora decidiu autorizar liminarmente o indulto para crimes sem grave ameaça ou violência e alterou algumas regras.
só pode receber indulto o condenado a no máximo 8 anos de cadeia e que tenha cumprido pelo menos 1/3 da pena. O decreto de Temer permitia o indulto a partir do cumprimento de 1/5 da pena e não falava em tempo de condenação. O ministro manteve suspenso o indulto para os crimes de colarinho branco, o que atinge condenações por peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes previstos na lei de licitação, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Na decisão, Barroso disse que a prerrogativa do presidente da República de perdoar penas não tem poder ilimitado. O ministro citou o caso do mensalão para mostrar que regras cumulativas de concessão de benefícios no curso da execução da pena podem significar um tratamento bastante brando a condenados por crimes do colarinho branco no país. Barroso lembrou que, embora algumas das penas tenham sido fixadas em patamares elevados, o efetivo tempo de encarceramento foi substancialmente menor. Do total de 23 réus condenados no caso do mensalão, 13 já foram beneficiados por indulto presidencial. Sobre o decreto de Temer, Barroso disse que o indulto do ano passado possui o condão de beneficiar investigados e condenados por envolvimento em esquemas de corrupção recém-ocorridos, quando não ainda em curso. E isso, por si só, configura afronta ao princípio da moralidade administrativa. O ministro disse ainda que o indulto, como foi publicado, ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade e que, em manifesta falta de sintonia com o sentimento social e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática, o decreto dá um passe livre para corruptos em geral. O ministro da Secretaria de Governo criticou a decisão de Barroso. Eu penso que a Constituição existe para ser respeitada, não para ser interpretada em conformidade com a criatividade de cada um. Nem que esse tenha sido escolhido para ser ministro do Supremo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o indulto não é automático. A defesa do condenado, que se enquadrar nos critérios fixados, tem que fazer o pedido de indulto ao juiz responsável. O CNJ ainda não tem um número de quantos presos podem ser beneficiados. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é liminar. Já está valendo, mas precisa passar pelo plenário do Supremo. Um prédio de 4 pavimentos desabou hoje em Salvador. 4 mortes foram confirmadas. Veja na reportagem de Patrícia Nobre. Um mutirão para retirar os escombros. Uma corrida contra o tempo, com ouvidos atentos para escutar algum sinal de vida. É a procura por sobreviventes. Eram 6 horas da manhã quando o sobrado de 4 pavimentos desabou. Chovia na hora. Os vizinhos correram para ajudar. A gente escutou, a gente mora aqui atrás e a gente veio. E aí a gente conseguiu resgatar o pai, a filha e a mulher dele com vida. O casal e a filhinha deles, de 11 meses, estavam na parte de cima do sobrado. Eles foram levados para o hospital. Alex Pereira, de 29 anos, e a mulher Beatriz, de 30, tiveram ferimentos leves. A bebê teve traumatismo craniano. No andar de baixo moravam o irmão de Alex, a mulher dele e 2 filhos. Um deles foi resgatado dos escombros sem vida por volta das 7h30 da manhã. Robert de Jesus tinha 12 anos. Uma casa ao lado acabou sendo atingida. Aqui ficava a cozinha, olha o que sobrou. Ali do lado, o quarto. No momento do desabamento, havia apenas uma pessoa na casa que correu e conseguiu se salvar. Quando eu vi o estalo da casa caindo, quando eu caí, eu só fui levantar da cama, saí correndo. Foi a hora que eu vi o dono da casa pedindo socorro, aí saí para ajudar aí com a comunidade aí. Foi uma manhã de muita angústia. Enquanto as equipes de resgate trabalhavam sem parar em busca de sobreviventes, os vizinhos acompanhavam tudo, em silêncio. Mas no fim da manhã, o corpo de um homem foi retirado dos escombros. Pouco depois do meio-dia, foi o corpo do bebê Arthur de Jesus. No começo da tarde, as equipes de resgate trabalhavam na retirada de um 4º corpo.
Então agora a gente vai ver a previsão do tempo. Tiago Scheuer, como é que fica o tempo por lá? Oi, gente, boa tarde para vocês, para você em casa também. Então ainda pode ter uma chuva mais moderada agora à tarde, só que a tendência é que isso vá diminuindo até a noite. Só em 3 horas hoje cedo choveu 74% da média de março todo em Salvador. E tanta água assim sempre faz a gente alertar você para aquele pacote do caos ali, ó. Riscos de alagamento e deslizamento, pegando aqui, ó, do Recôncavo Baiano, descendo até o sul de Salvador. E também hoje, ó, a região serrana do Rio com esses riscos. Não choveu bastante, não só lá na Bahia. Choveu forte também no leste de São Paulo nas últimas horas. Olha só, 141 milímetros em Cubatão, na Baixada Santista, em Bertioga, 116 e aqui em São Paulo, 49 milímetros. Aliás, aqui na cidade de São Paulo, 85 árvores caíram por causa do temporal e teve alagamentos. Em Cubatão, avenidas e casas encheram de água e a terra desmoronou perto dessa casa aí, ainda bem que ninguém se machucou. E hoje essa chuva já diminui um pouco. Você vai ver aqui, ó, no leste de São Paulo tá mais clarinho, mas em compensação, olha o interior da Bahia em roxo, isso é muita chuva acumulada, cruza até o norte do Brasil. Atenção, você que mora no Pará, Mato Grosso e também no Tocantins, vem muita água por aí. Em Palmas, vai ter chuva agora à tarde sim, 30 graus, em Teresina também com chuva 33, Cuiabá calor de 34 apesar da chuva. Agora São Paulo e Curitiba empatadas com 29 graus. Mas, Thiago, sabe que quem tem trabalhado muito lá em casa é o ventilador. Ah, é? Né? Porque mesmo com essa chuva toda, o calor tá forte em boa parte do Brasil, né? Tá pegando, né, Dona? Esse calor aí muito quente. Na maior parte do Brasil faz calor. Mas tem um lugar aí que não tá fazendo muito calor não, tá? É a Serra Catarinense. Olha só, tem rendido boas imagens belas aí de frio pela manhã. Hoje mais uma vez teve geada em São Joaquim e os termômetros chegaram, se prepare para ouvir, a 1,1 grau só. Agora haja saúde por lá, né? Porque a máxima, depois desse frio todo em São Joaquim, de 25 graus. Claro que Santa Catarina tem outras cidades aí até com temperaturas mais elevadas. Floripa, ó, entre 20 e agora vai para 29 à tarde. Criciúma começou com 13,8 dia, vai para 30 graus. Indaial chega aos 30 também. Todo esse calorão é com tempo firme hoje em parte de Santa Catarina, centro-leste do estado e também boa parte do Rio Grande do Sul, Espírito Santo também. E aqui em cima, entre o Amapá, também o Amazonas e ali Roraima. Em Porto Alegre hoje vai chegar aos 28 graus, Vitória 34, Recife 32, Boa Vista 34, tudo tempo firme. E no Rio tem pancadas de chuva 32. Amanhã? Amanhã a gente tem alguns recados aí, principalmente para temporais. Riscos de temporais nessas áreas aqui, ó, em laranja. Você vê aqui, ó, pega parte do norte, do centro-oeste e também do nordeste do Brasil e entre o sul de Minas, descendo até o norte do Rio Grande do Sul. Recados dados para todo mundo se preparar. Então, valeu. Até amanhã. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Técnicos do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais estão em Santo Antônio do Grama para avaliar os estragos provocados pelo rompimento da tubulação de um mineroduto no município. A reportagem é da Larissa Carvalho. Os moradores de Santo Antônio do Grama estão sem água há 24 horas. O abastecimento foi suspenso ontem, depois que a tubulação do mineroduto da Anglo American se rompeu, lançando polpa de minério de ferro no Ribeirão Santo Antônio. A água que abastece a cidade ontem ficou marrom. A empresa enviou caminhões-pipa, mas segundo a prefeitura, dos 3 caminhões que chegaram, só um tinha água própria para consumo. Eu quero que solucione esse problema imediatamente, sem burocracia, porque o povo não pode esperar. Enquanto isso, nós estamos exigindo que venha água mineral. A Anglo American extrai minério de ferro em Conceição do Mato Dentro, onde ele é misturado com água para produzir uma polpa. Esse material é bombeado para o mineroduto, que passa em Santo Antônio do Grama, onde ocorreu o vazamento. A instalação de 529 quilômetros também passa pelo Rio de Janeiro. No Porto do Açu, em São João da Barra, o minério de ferro é separado da água e embarcado em navios para exportação. A água eliminada é tratada e jogada no mar. Segundo a Anglo American, o mineroduto inaugurado em 2014 é o maior do mundo. A empresa diz que é um meio de transporte seguro, monitorado em todo o trajeto. Diz ainda que tem um plano de emergência para caso de vazamentos, que mesmo sendo raros, podem ocorrer e, de acordo com a própria empresa, causar danos ao meio ambiente. Por quanto tempo jorrou o minério? Por 25 minutos. E foi uma quantidade de 300 toneladas.
não foi uma quantidade grande, não é uma quantidade significativa, justamente porque a gente conseguiu estancar o problema de uma forma muito rápida. Hoje, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar as causas e determinar os responsáveis pelo vazamento. Desde cedo, técnicos do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Minas estão em Santo Antônio do Grama avaliando os danos à natureza. De acordo com a empresa, o material que vazou é considerado um resíduo não perigoso. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas ainda não definiu as multas pelo vazamento. A Anglo-América informou que está providenciando 9 caminhões-pipa e também água mineral para abastecer a comunidade. Em outro caso, a Hidroalunorte informou que atendeu o pedido do Ministério Público do Pará e fechou o segundo duto de despejo clandestino de resíduos de minério na cidade de Barcarena. Segundo os promotores, em dias de chuva forte, o canal recebia resíduos da refinaria que eram despejados no Rio Pará sem tratamento. A Hidroalunorte admitiu que a água que passou pelo canal pode conter vestígios de bauxita e soda cáustica, mas afirma que ela recebeu tratamento. A empresa reconheceu que a liberação de água pelo canal não é autorizada pela licença ambiental. A promotoria abriu inquérito e determinou o fechamento do canal. Há quase um mês, o IBAMA multou a Hidroalunorte em 20 milhões de reais depois do vazamento de resíduos através de um outro duto clandestino que também já foi fechado. A multa ainda não foi paga. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Matheus Melo tinha saído da igreja de moto e deixado a namorada em casa. Segundo a família, na volta, ele passou por um carro da polícia e foi baleado no braço e no tórax. A Polícia Civil investiga a morte. A Polícia Militar não comentou o caso. Disse apenas que houve um ataque contra a unidade de polícia pacificadora de Manguinhos, comunidade vizinha ao Jacarezinho. O novo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro tomou posse hoje. O delegado Rivaldo Barbosa assumiu o cargo quase um mês depois do começo da intervenção federal na segurança do Estado. Ele disse que o momento é de integração, pediu recursos para a área de inteligência e prometeu combater a corrupção. O Ibope ouviu 2.000 pessoas em 27 municípios sobre as perspectivas dos brasileiros para as eleições deste ano. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. 44% dos entrevistados disseram estar pessimistas em relação às eleições. 23% disseram não estar nem otimistas nem pessimistas. E 20% otimistas. 13% não souberam ou não quiseram responder. Entre os pessimistas, 30% citaram a corrupção como principal motivo. 19% a falta de confiança no governo e nos candidatos. E 16% a falta de opção entre os candidatos. Entre os otimistas, 32% citaram a expectativa de mudança e renovação como principal motivo para o otimismo. 19% a esperança no voto e a participação popular. O Ibope também fez a seguinte pergunta: qual deve ser o foco do futuro presidente? 44% escolheram as mudanças sociais, como melhoria da saúde, educação, segurança e desigualdade social. 32% a moralização administrativa, como combate à corrupção e punição de corruptos. E 21% a estabilização da economia. O Ibope quis saber se os brasileiros concordam com a frase "Eu acredito nas promessas de campanha dos candidatos". 75% discordaram totalmente ou em parte. O Ibope quis saber também o que é valorizado nas características pessoais do candidato. 87% consideram muito importante o candidato ser honesto e não mentir em campanha. 84% nunca ter se envolvido em casos de corrupção. 82% transmitir confiança. Sobre a importância do candidato a presidente acreditar em Deus, 79% concordaram total ou parcialmente. 18% discordaram totalmente ou em parte. 4% se disseram indiferentes ou não quiseram responder. O Ibope realizou a pesquisa de campo de 7 a 10 de dezembro do ano passado. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
o nível de confiança é de 95%, o que significa que existe uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 03599/2018. O pontificado do Papa Francisco completa hoje 5 anos. Com uma alta popularidade, o Papa conseguiu mudar alguns costumes católicos e passou a defender veementemente o recebimento de homossexuais nas igrejas e uma maior compreensão com as realidades atuais, como o divórcio. Mas Francisco ainda enfrenta grandes desafios, como o abuso sexual de crianças por padres. A reportagem é da correspondente em Roma, Ilse Scamparini. 5 anos depois do último conclave, ele continua tentando honrar o santo que inspirou o seu nome de pontífice. O jornal romano La Repubblica hoje o chama de Papa de Paróquia, ressaltando o seu espírito fraterno. O La Stampa de Turim de super-herói. Visto como o Papa que trouxe normalidade a uma das monarquias mais poderosas do mundo, Francisco incentivou nos seus discursos até as saudações triviais como o bom almoço aos domingos. A tutti una buona domenica. É um bom pranzo. A espontaneidade e a sinceridade de Francisco nem sempre são bem vistas pela parte mais conservadora da Igreja. Por isso, o secretário de comunicação da Santa Sé, Dário Viganò, divulgou uma carta na qual o Papa Emérito Bento XVI sai na defesa de Francisco. A carta define como preconceitos intelectualmente grosseiros as críticas contra o seu sucessor. Diz que Francisco é um papa de profunda formação filosófica e teológica e afirma que existe continuidade entre os dois pontificados. Não é a primeira vez que o Papa Emérito defende Francisco publicamente. Pouco tempo atrás, ao escrever um artigo afirmando que estava próximo da morte e que chamou a atenção da imprensa mundial, Bento XVI, segundo pessoas próximas a ele, tentou desviar a atenção da avalanche de críticas ao Papa Francisco, depois da nomeação de um arcebispo no Chile acusado de proteger padres pedófilos. Francisco teria recebido uma denúncia por carta, mas muito provavelmente não leu. Uma das grandes reformas da Igreja, o fim do celibato sacerdotal, ainda nem começou a ser debatida, embora Francisco tenha pedido estudos sobre o tema. Outras, o Papa começou a discutir, mas encontrou muita resistência, como a reforma da Cúria e a participação das mulheres na Igreja. A seguir, o presidente americano Donald Trump demite o secretário de Estado Rex Tillerson. E Vladimir Putin tem até o fim do dia para explicar como uma substância russa foi usada para envenenar um ex-espião no Reino Unido. A gente volta já. O governo de Vladimir Putin tem até o fim do dia para explicar como que uma substância química produzida na Rússia foi usada para envenenar um ex-espião russo refugiado no Reino Unido e também a filha dele. Então a gente vai para lá para falar com a Cecília Malan, lá em Londres. Cecília, boa tarde para você. O que pode acontecer hoje, depois desse ultimato? Depende para quem você pergunta, Sandra. Boa tarde. O parlamento russo acusou hoje o Reino Unido de tentar influenciar a eleição presidencial de domingo agora, que Vladimir Putin deve vencer com facilidade. Já a União Europeia chamou o caso de chocante e disse que está pronta para ajudar o governo britânico no que for preciso. Ou seja, o Reino Unido está na inusitada situação de esperar apoio do bloco do qual está se separando. A primeira-ministra Theresa May antes, Sandra, só para dizer rapidamente, estamos do lado de fora da residência oficial da primeira-ministra. Ela prometeu para amanhã medidas mais concretas, dependendo, claro, aí da reação de Putin. Hoje, o embaixador britânico em Moscou se encontrou com representantes do governo russo, que segue negando qualquer participação no envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele, Yulia. O ministro do Exterior, Sergei Lavrov, disse que a Rússia ajudaria na investigação se recebesse amostras da substância química usada no ataque, o agente Novichok, que ataca o sistema nervoso e causa convulsões, asfixia e uma dor insuportável. Agora, por que os britânicos aceitariam a ajuda do principal suspeito do envenenamento é outra história.
Um químico russo que ajudou no desenvolvimento do agente Novichok disse hoje numa entrevista que não há cura e que quem teve contato com a substância pode apresentar sintomas no futuro. Enquanto esse caso permanece cercado de mistério, a polícia britânica anunciou que vai investigar uma série de mortes aqui no Reino Unido que, segundo agências americanas de inteligência, teriam ligações com a Rússia. Ou seja, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Sandra, Doni. Ok, Cecília, falando ao vivo de 10 Downing Street, que é a residência oficial e também o escritório da primeira-ministra britânica. É isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu hoje o secretário de Estado, Rex Tillerson. Quem vai assumir o cargo é Mike Pompeo, que estava no comando da CIA, a agência de inteligência americana. Vamos até Nova York, quem está lá ao vivo para falar com a gente é o Felipe Santana. Salve, Felipe, boa tarde. O Tillerson deixou a presidência da maior petroleira do mundo, cargo que ocupou por 10 anos para se juntar ao governo Trump. E agora cai, não é a primeira queda importante no governo, né? Não, Doni, tudo bem com você? Oi, Sandra, boa tarde a todos. Esse é o 36º integrante do governo Trump a deixar o cargo. Mas a relação entre o Trump e o Tillerson estava estremecida já há muito tempo. É que eles discordavam em pontos fundamentais da política externa americana, como o acordo nuclear do Irã, por exemplo. Em outubro do ano passado veio a público, inclusive, a informação de que o agora ex-secretário de Estado tinha chamado Trump de idiota em uma reunião no Pentágono. Na semana passada, o presidente Trump aceitou o convite do líder norte-coreano Kim Jong-un para negociar o fim das armas nucleares na Península Coreana. E o Tillerson foi pego de surpresa, ele não sabia de nada. A imprensa americana afirma que o secretário de Estado ficou sabendo da demissão de hoje pelas redes sociais. Uma nota emitida pelo Departamento de Estado agora há pouco diz que ele não sabe por que foi mandado embora. Agora, o Trump diz que já vinha conversando com o Tillerson sobre a saída dele há algum tempo. Afirmou que os dois discordavam em muitos temas. Quem assume o Departamento de Estado agora é Mike Pompeo, o atual diretor da CIA, a agência de inteligência americana. O Pompeo é considerado um linha dura, já foi acusado de islamofobia e defendeu torturadores no Congresso. E para o lugar dele, na CIA, a primeira mulher a ocupar o cargo, Gina Haspel, funcionária de carreira da agência de inteligência desde 1985. Em 2002, ela supervisionou a tortura de 2 suspeitos de terrorismo num centro de detenção da CIA na Tailândia. Sandra e Doni. Ok, Felipe, muito obrigada. Em 1 ano e praticamente 2 meses de governo, o Trump já trocou então 36 cargos ali. Exatamente. Praticamente um integrante saindo a cada 10 dias. Nossa. A seguir, o ataque ao comboio do primeiro-ministro da Palestina. E o corredor humanitário que retira doentes e feridos da área de combates na Síria. A gente volta já. O comboio do primeiro-ministro da Autoridade Palestina foi atacado hoje na faixa de Gaza. Segundo testemunhas, um passageiro que estava em uma moto jogou um dispositivo explosivo no último carro do comboio. Rami Hamdallah saiu ileso. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, classificou a explosão como um ato covarde e acusou os extremistas do Hamas pelo atentado. O Hamas condenou o ataque. Os 2 grupos palestinos, Hamas e Fatah, firmaram um acordo de reconciliação histórica no ano passado, depois de uma década de rivalidade política e de violência. O Hamas e a Autoridade Palestina ainda estão divididos sobre como compartilhar o poder administrativo na faixa de Gaza, que ainda é dominada pelo Hamas. Na Síria, cerca de 100 pessoas conseguiram deixar Ghouta Oriental, o último reduto dos rebeldes perto da capital Damasco. Imagens da TV estatal mostram doentes e feridos sendo retirados por um corredor humanitário depois de um acordo entre os rebeldes e o exército russo, que apoia as forças do governo sírio. Segundo a ONU, mais de 1.100 civis morreram desde que o ditador Bashar al-Assad lançou uma ofensiva para retomar a região há quase um mês. Cerca de 400 mil moradores de Ghouta Oriental vivem sob o cerco dos soldados de Assad desde 2013. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente se vê. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Muito obrigado pela companhia. Uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau.